e hoje eu vou utilizar os informes da mesa para passar não uma informação muito positiva, que realmente nos deixou entristecidos. Na manhã de hoje fomos convocados para uma reunião na CIB pelo comandante da Polícia Militar de Brusque, Coronel Gomes, junto com o Dr. Lima, vereador, e estava representando o Conseg Municipal, onde tivemos a ingrata, nós chamamos assim, ingrata informação que Brusque não terá mais a escola da Polícia Militar de Santa Catarina. Ou seja, todo aquele trabalho realizado pelas entidades, pelos sindicatos, pela UBAN, por esta Casa Legislativa, pela imprensa, pela Prefeitura Municipal, pela OAB e pelo comando da Polícia Militar da 7ª Região e do 18º aqui de Brusque, que a princípio o nosso governador do estado de Santa Catarina reconheceu a importância da escola da Polícia Militar em Brusque, estaria deslocando uma das 2 escolas que Blumenau recebeu, e diante de um acordo realizado, das informações trazidas pelo líder de governo, pelo prefeito municipal, pelo presidente desta casa, levamos ao conhecimento da imprensa que realmente estávamos felizes, porque o governador reconheceu essa tão importante solicitação da sociedade brusquense, que estaria trazendo uma das escolas para Brusque, que Brusque ficou fora dos editais da escola da Polícia Militar. E hoje de manhã, infelizmente, o comando da Polícia Militar de Santa Catarina informou através dos comandantes do 7º de Blumenau e do 18º aqui de Brusque, que Brusque não terá mais a escola, com 2 justificativas injustificáveis no meu ponto de vista. Uma é que levaria em torno de 15 a 20 dias o atraso no início das aulas, porque eles teriam que fazer o edital novo e a nova convocação dos soldados e o interesse dos soldados vir para Brusque. E quando nós vimos a apresentação dos soldados novos aqui em Brusque, há uns 40, 50 dias aqui no 18º Comando, somente um policial militar dos 26 que vieram era de Brusque. Todos os demais, a grande maioria, eram de outros estados. Então é uma desculpa esfarrapada de dizer que os soldados não viriam a Brusque. E a segunda informação, que essa realmente é a que é realmente aquela que nós encontramos o maior respaldo, é que como Blumenau estaria perdendo uma das escolas, que lá são 2, a representatividade política de Blumenau, com 3 deputados estaduais, 1 deputado federal e 1 senador, foram até o governo do estado, em conjunto com as entidades representativas daquela cidade, e fizeram pressão. E o governador cedeu diante da pressão política, deixando as 2 escolas da Polícia Militar em Blumenau, e como Brusque não tem representatividade política, ficamos sem a escola da Polícia Militar em nossa cidade. Então, nós fizemos um ofício, em conjunto com todas as entidades encaminhando, não vou fazer a leitura porque ele é um pouco extenso, mas dentre as argumentações que foram feitas por todos, entidades, executivo, legislativo, é que diante da falta de escola em Brusque, que o Estado reconheça que Brusque foi esquecida politicamente e que em troca disso nos envie de 25 a 30 policiais para que a gente possa minimizar o problema da segurança pública no nosso município. É uma notícia que entristece a todos, traz uma condição de desprezo para a nossa cidade e cada vez mais fortalece a ideia de que Brusque realmente não tem representatividade política a nível estadual. Infelizmente, é isso que aconteceu. Senhor presidente, vereadores, plateia novamente. Então, o que me traz à tribuna nesta terça-feira é fazer uma homenagem carinhosa e merecida ao Grupo Escoteiro de Brusque, pela passagem do Dia Mundial do Escoteiro, no último sábado, dia 23, teve atividades aí sábado, domingo, também teve essa semana inteira agora de atividades aí, algumas situações elaboradas pelo Grupo Escoteiro de Brusque, que está
também de parabéns pela passagem desse Dia Mundial do Escoteiro. A parte da moção, ela é votada um pouco mais adiante, mas eu solicitei aqui ao Aislan que me mandasse algum conteúdo para a gente fazer essa homenagem com algumas informações que ilustram essa moção que daqui a pouco a gente vai estar votando. Mas, senhor presidente, eu queria aqui nominar também alguns dos integrantes da diretoria do nosso escoteiro aqui de Brusque, o grupo escoteiro, o presidente ou a presidente, que é a Elaine Baron, que se encontra aqui, a diretora técnica, a Malisa Bruns, também seja bem-vinda, o diretor de comunicação, que nos deu todas as informações e é um elo de ligação com este vereador, o Aislan Rodrigues, seja bem-vindo também, o diretor financeiro, que cuida da parte de finanças, né, é o que paga e recebe o Charleston de Araújo, os demais chefes e, como eu falei, os escoteiros lobinhos também se encontram aqui. Obrigado pela presença de vocês. Ser escoteiro, eu vou ler aqui o texto, que ele ficou bastante bacana, e para não fugir do raciocínio que o Aislan me trouxe aqui, é bom eu trazer esse texto na íntegra, enquanto tem algumas fotos aí que a gente conseguiu pela internet de umas situações. Essa aí foi uma visita do grupo escoteiro a uma missa que teve na Matriz São Luís Gonzaga num domingo pela manhã, e a presença maciça foi dos escoteiros, lobinhos e também chefes. Ser escoteiro é estar sempre pronto para lutar por um mundo melhor. É ser corajoso, determinado, prestativo, organizado, disciplinado também, respeitar a natureza e o meio onde vive, possuir bom caráter e ser exemplo positivo para os demais. Essas e outras características fazem parte da definição do escoteiro, cujo dia é celebrado 23 de abril. O movimento surgiu na Inglaterra em 1907. É um movimento mundial, portanto, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos. A sua proposta é desenvolver do jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira, e através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, faz com que o jovem assuma o seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade, de lealdade, também de responsabilidade, respeito e principalmente também disciplina. Acreditamos que por meio da proatividade e da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, o escoteiro pode formar jovens engajados em construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Os princípios do escotismo são o dever com Deus, com o próximo e consigo mesmo. É verdadeiramente no grupo escoteiro que o escotismo acontece. Os jovens são divididos conforme a sua faixa etária para que o programa educativo possa ser trabalhado em todas as áreas do desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e formação de caráter, com base nas características individuais de cada fase. O programa educativo ainda se preocupa em estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando a sua autonomia. Aqui no Brasil, a União dos Escoteiros, única organização reconhecida, é certificada pela Organização Mundial no Movimento Escoteiro. Atualmente são mais de 80 mil escoteiros. Esse é o número que a gente tem aqui. São 607 cidades que reúnem 1.265 grupos de escoteiros. Levamos o escotismo para mais de 60 mil jovens, por meio do trabalho voluntário de cerca de 20 mil adultos, alguns voluntários, inclusive, presentes aqui na Câmara hoje, o que equivale a um adulto para cada 3 jovens. Nos últimos 10 anos, o efetivo cresceu cerca de 35%, alcançando todos os estados brasileiros, o trabalho do escotismo. Se considerarmos o valor da hora-aula do Ministério da Educação, que é R$ 11,98 lá em 2015, naquele ano, a atuação dos voluntários do escoteiro contribui o equivalente a R$ 75,8 milhões.
Ferramenta de educação não formal, o escotismo ultrapassa as barreiras e se firma como um movimento educacional, proporcionar aos jovens desenvolvimento em diferentes áreas, de forma sempre contemporânea e variada. Por mais de 100 anos, foi aperfeiçoado técnicas, ações e conteúdos para que possamos nos manter como o maior movimento de jovens do mundo. O Grupo Escoteiro de Brusque foi fundado em 29 de outubro de 1961. Este ano completa 56 anos. Aqui em Brusque conta com 150 crianças e jovens entre 6 anos e meio até os 21 anos e também aqueles que têm mais de 40 adultos que são voluntários. Durante 56 anos de existência aqui em Brusque, o Grupo Escoteiro vem fazendo seu papel como educador para a formação das crianças e jovens. Isto é de tamanha importância para que a sociedade de Brusque e também para o nosso governo. Um movimento que não traz nenhum custo aos cofres públicos, mas colabora diretamente para que tenhamos crianças e jovens fora das ruas, das drogas, do mal e de maus caminhos, ensinando aquilo que hoje o Brasil precisa muito, que é de valores. Honra, lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. E traz ainda na sua forma de desenvolver as atividades e o envolvimento da família. O Grupo Escoteiro de Brusque conta com o apoio dessa casa, que daqui a pouco vai estar analisando essa moção, e dos demais vereadores, com certeza aqui, e o lema dos escoteiros, que bastante é conhecido por todos também, que é o sempre alerta, fazendo o melhor possível para servir. Essa mensagem aqui que foi encaminhada pelo Grupo Escoteiro de Brusque, através do Aislan, a sua presidente, a Elaine Barão, e que a gente fez questão de registrar praticamente na íntegra, e o que traz efetivamente esse trabalho bonito que é realizado. E eu posso dizer que o trabalho é bem realizado, que também a partir deste ano, os meus 2 filhos, o Renan e a Ellen, que estão também aí no plenário, o Renan escoteiro e a Ellen de Lobim, e a gente percebe tudo que foi colocado aqui como verdadeiro, né? E a questão familiar, a questão de formação dessa criança, do jovem, ela é completada, além do que se aprende na escola, se dedica na família, mas o escoteiro também, o Grupo Escoteiro de Brusque tem feito isso com muita personalidade. Então, parabéns a todos vocês, chefes, diretoria, as crianças que frequentam, e que essa família continue crescendo. Como foi dito aqui, 35% cresceu nos últimos 10 anos, e cresceu porque merece e mostra o bom trabalho que é realizado. Parabéns a todos vocês pela passagem do Dia Internacional do Escoteiro, sábado, e com certeza os 56 anos do Grupo Escoteiro aqui de Brusque, que vai ser comemorado no dia 29 de outubro, também vai ser lembrado por este vereador e por esta casa. Parabéns a todos vocês, e se puderem ficar até a aprovação da moção, ou da análise da moção, na verdade, a gente fica contente também. Muito obrigado, presidente, e senhores e senhoras vereadoras. Como eu tenho mais um minuto, presidente, só para destacar também essa informação ruim que foi passada pelo senhor, e a gente ficou sabendo hoje à tarde também no seu gabinete, sobre o cancelamento da escola de policiais militares que estava definido para o 2º semestre aqui em Brusque. Essa informação, inclusive, quando o coronel, não me recordo o nome, ligou no celular do vice-prefeito Arivé, que eu estava do lado dele, e recebemos junto essa notícia bacana, essa notícia importante. E hoje, essa notícia já veio de uma forma bastante triste, complicada, e com certeza esta casa, juntamente com as demais entidades que estiveram e estão envolvidas, deve tentar mostrar o descontentamento que Brusque tem com essa notícia de não ter mais a escola de policiais militares aqui em Brusque no 2º semestre. Obrigado. Eu havia me inscrito pensando que viria aqui para falar sobre a efetivação da escola dos policiais. Nós estamos no 5º ano, agora, à frente do Conselho de Segurança. Brusque só tem um Conselho de Segurança, que é o Conselho de Segurança do centro da cidade. No 1º ano, nós vínhamos fazendo algumas atividades para trazer junto às crianças uma educação com relação a vários temas.
No primeiro ano era explicando o que era o Conselho de Segurança e a importância do Conselho de Segurança e a sua propagação na comunidade. Nós estamos já há 5 anos fazendo esse tipo de propagação e não tem havido o estímulo de nenhum grupo de voluntários dos diversos bairros para que se fizesse o Conselho de Segurança. Já houve no passado, mas ele acabou caindo, esse ímpeto das pessoas em fazer trabalhos voluntários. No segundo ano foi Educação no Trânsito. No terceiro ano, a redação foi sobre Prevenção das Drogas. E agora a gente está com o tema que vai ser sobre civismo, para esse ano. No ano passado, nós fomos em 12 escolas, atingindo 9.000 crianças com as redações. Eu estou colocando isso com relação à escola de polícia, porque esse é um trabalho feito pela polícia, buscando pessoas da comunidade para trabalharem de forma voluntária, sem horário, em diversas... Eu lembro, aqui acho que não tem ninguém hoje, mas eu me lembro que nós fomos numa reunião à noite, não tem, ali no Maluche, fomos falar sobre o vizinho solidário. Depois nós fomos na DJ 50, lá em Dom Joaquim, onde saiu o vizinho solidário lá do bairro Dom Joaquim. E nós vemos que é muito triste, onde muitas vezes, e para mim está bem claro, eu gostaria até de fazer uma diferenciação do que a gente fala de política e dessa forma rasteira que algumas pessoas que se infiltraram em trabalhar para o povo, entre aspas, e vem fazendo esse tipo de coisa. Nós temos uma infiltração, e até queria reforçar o que o vereador Tuta colocou com relação a essa atividade para a educação política, com a verdadeira definição de política, que nós vemos uma distorção muito grande, e o país passa por um momento em que nós percebemos que tem havido uma possibilidade de se falar com uma linguagem simples e clara, porque infelizmente a grande parte da nossa população ela precisa de um linguajar simples, e a gente vê muitas vezes a complicação da ideia e a passagem complexa de muitas coisas que são simples, normalmente para confundir, fazer uma confusão para que as pessoas não tenham entendimento do que realmente são os seus direitos. Então é muito fácil de falar simples e é muito fácil de falar complicado. Quando você complica o simples é porque você não tem intenções corretas e justas do que você está abordando. Eu digo isso porque nós estávamos com tudo certo, Brusque hoje, graças ao fundo que ajuda a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil não tem esse fundo. E a gente sabe que existe um movimento porque diz que o fundo é inconstitucional. Isso eu até estava para fazer e acho que não vou tirar a proposta de trazer as nossas entidades de segurança para um debate. Junto, como já veio o pessoal da saúde e da educação, eu queria convidar os nossos representantes das nossas entidades de segurança a virem aqui para a gente trazer de um linguajar mais simples e um esclarecimento à comunidade do que essas entidades fazem, do que elas têm recursos que vêm do governo estadual, de quais seriam os nossos direitos, o que nós poderíamos ter com relação à segurança, e esse exemplo da nossa falta de efetivo é graças ao trabalho que eu estou lá dentro e eu vejo, e muitos aqui, o Pirola e mais outros que participam, sabem do trabalho que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros realiza, apesar da falta de recursos. Esse fundo, ele tem permitido que nós tenhamos hoje o segundo melhor espaço da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ele é melhor que o de Blumenau. Nós temos as possibilidades de fazer esse curso, de formar esses policiais, e muitos deles provavelmente ficariam aqui na nossa região, porque alguns deles têm a opção, na hora de decidir para onde vão, eles podem escolher. E infelizmente nós perdemos essa possibilidade, mas eu não vejo assim como perdidas esperanças. Eu acredito que ainda se possa batalhar com isso. Como o presidente colocou, é muito importante a força política, mas a força política no sentido justo. Nós vemos que foi utilizado de novo o tipo de artimanha em que fez com que perdêssemos a escola, às vezes por jogadas de prazo, jogada de local, que poderia ter sido feita uma viabilização para que isso pudesse ter acontecido. Então nós estamos buscando uma possibilidade de reverter isso, mesmo que talvez atrase um pouco a escola. E eu queria sim fazer uma menção a alguém que eu tenho um contato muito próximo,
que é o comandante Gomes. O trabalho que ele tem feito aqui, ele vai além da sua obrigação e da sua responsabilidade. Ele passa do horário. Se você se dispuser a convidá-lo em qualquer coisa que você precisar, para ir em algum lugar, para fazer algum esclarecimento com relação à Polícia Militar, e aqui tem as outras pessoas das entidades do Corpo de Bombeiros da Polícia Civil, mas eu quero fazer uma menção, porque nós temos hoje o espaço lá no quartel da Polícia Militar, que é a Transitolândia, que leva 2 a 3 mil crianças para aquele espaço, com lanche que é fornecido, com espaço, com brincadeiras. Tem policiais que têm uma didática, uma proximidade, uma facilidade em lidar com crianças que é excepcional. E nós temos perdido muitos policiais pela aposentadoria precoce, e isso é uma outra coisa que nós poderíamos começar a buscar, que é colocar esses cidadãos com a capacidade e o potencial que eles têm, a dar continuidade, porque isso é um desperdício, você pegar alguém com a capacidade que tem um policial militar e com 50 anos ser aposentado e não ter a possibilidade de ele continuar passando o conhecimento, a informação e os bons exemplos que eles podem nos passar. Com a palavra... Obrigado vereador. pela parte, vereador, só endossar suas palavras, parabenizando pelo discurso até o momento, ressaltando essa questão da Transitolândia. Muito trabalho, né? Fui parte, né, desse projeto no início, em 2013, quando foi inaugurado, e cada vez vem evoluindo aquele projeto. O número de crianças atendidas por lá é excepcional, sempre evoluindo. A questão do convênio, também hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil tem um recurso ainda com o dinheiro vindo das multas, que é pouco, mas pelo menos auxilia nessa questão. E se realmente não for concretizado essa escola aqui no município de Brusque, né, não for ter uma volta, né, do que a gente espera, é vergonhoso para o nosso município. E é bom a gente lembrar muito bem, agora ano que vem ou nas próximas eleições, do seu Raimundo Colombo. Olha, eu já vi governador fraco, mas que nem esse tá para nascer, porque é muito ruim esse cara para Brusque, muito ruim, me desculpa, né? Obrigado. Então, para finalizar, então, eu gostaria de reforçar e deixar para a comunidade a importância desse fundo. Nós temos que esclarecer que não adianta nós, porque é inconstitucional, abrirmos mão ou permitirmos que se cresça um movimento dentro da cidade para que as entidades, as empresas que têm contribuído com esse fundo, abandonem o fundo, porque o que o fundo tem feito seria obrigação do governo do Estado. Se nós formos esperar o governo do Estado cumprir suas responsabilidades e suas obrigações no que tange os tripé de segurança, educação e a saúde, nós estamos roubados. Nós temos que pegar, independente deles não mandarem, nós não podemos permitir. Blumenau estava fazendo o policiamento em combis. Isso saiu uma reportagem, por quê? Porque eles perderam o fundo. Nós não podemos permitir que percamos o fundo. Eu vou fazer um convite oficial para trazer os órgãos de segurança para que nós façamos um debate e esclareçamos mais aqui e possamos trazer mais informações para esclarecer qual é a responsabilidade e o trabalho realizado pelas 3 entidades que nos fazem a nossa segurança. Obrigado.